Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do estado do Ceará, todos eles vencedores da nossa promoção. Nessa cadeira aqui só senta vencedor, porque para cá só vem quem ganha as nossas promoções. Então, consequentemente, só vem para cá a nata do Ceará. Hoje nós estamos realizando esse programa que está no ar desde março de 2011. Nós vamos completar agora 6 anos no ar. E, graças a Deus, as nossas entrevistas têm tido uma repercussão muito boa, porque a gente só traz gente de alto nível, gente vencedora. E eu hoje tenho a satisfação de receber um grande vencedor. Além de ser um grande vencedor, o seu pai é um grande vencedor, participou várias vezes da minha promoção, foi várias vezes homenageado, Domingos de Aguiar Filho. A sua mãe, Patrícia Aguiar, Patrícia Pequeno Aguiar, ganhou várias vezes a nossa promoção como prefeita. Ela que foi, inclusive, eleita na época uma das melhores prefeitas da história da promoção. E hoje nós estamos recebendo o Domingos Aguiar Neto. Domingos Neto, que foi o mais jovem deputado estadual do Ceará eleito. Ele foi eleito, quando ele foi eleito, a primeira vez, ele tinha 22 anos. Perfeito. Então foi o deputado cearense mais jovem que chegou à Câmara Federal. Então, Domingos, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. A satisfação é toda minha poder estar aqui presente. Acho que também, talvez um dos mais jovens vencedores também da promoção. Uma honra poder estar aí ao lado também de grandes políticos, grandes nomes da administração pública e também da sociedade cearense, que sem dúvida merecedores dessa premiação. E estar aqui hoje no programa, para mim, é um motivo de grande honra. Perfeito. Nós temos, como você sabe, Domingos, nós vamos fazer este ano a 30ª promoção dos melhores prefeitos. Promoção essa que, inclusive, o deputado Odorico Monteiro pediu uma sessão especial na Câmara Federal e vai fazer uma sessão homenageando esses 30 anos dessa promoção. Eu acho que no Brasil não existe uma promoção. 30 anos consecutivos, sem falhar nenhum ano. Então ele vai fazer essa homenagem especial à nossa promoção. Nós estamos há 29 anos fazendo a escolha dos melhores empresários do Ceará, outra promoção também de muito sucesso nossa, e realizamos agora, na sexta-feira passada, a 14ª edição dos melhores deputados, senadores, secretários, que inclusive você foi um dos homenageados nossos como um dos melhores deputados federais. Nessa promoção a gente escolhe os deputados federais, os estaduais, os secretários estaduais, os secretários municipais e também a parte social, que foi uma sugestão do meu inesquecível amigo Rejucá, quando nós incluímos diretor de hospital, diretor de faculdade, diretor de colégio. Então fazemos essa promoção grande que foi realizada sexta-feira agora passada no auditório da Assembleia Legislativa. Inclusive, este ano nós incluímos mais um item nessa promoção, foi o presidente de academia. Como você sabe, Domingos, aqui no Ceará nós temos muitas academias, né? Não só nessa área de literatura, nessa área de cultura, como nós temos hoje aqui academia de engenharia, academia de medicina, academia de direito, academia de administradores. Então, nós resolvemos incluir este item a partir deste ano. E o presidente da Academia Cearense de Letras, o José Augusto Bezerra, foi escolhido. Mas, Domingos, então, como eu disse, a satisfação em recebê-lo, meu irmão. E eu queria, sempre que vem aqui uma entrevistada, a primeira coisa que eu peço é que ele faça um resumo do seu currículo, pessoal e profissional. Eu venho de uma família, como você já disse aqui, que vem da política, do direito primeiro. Meus pais, tanto pai e mãe, são advogados, também sou formado em direito.
E dentro de casa conheci desde cedo a atividade pública, desde 92. Minha mãe foi eleita vereadora e nasci em 88. Em 89, meu pai disputou a primeira eleição, não obteve sucesso a vice-prefeito. Então, desde 92 até hoje, sempre com alguém com mandato dentro de casa. Com 4 anos de idade, você já tinha uma vereadora em casa? Já. E sempre, desde muito perto, acompanhando isso, acompanhando a atividade pública, ambos com uma vida pública exemplar, o que também faz com que a gente possa ter honra daqueles que me inspiraram. E aos 22 anos, em 2010, eu fui eleito pela primeira vez deputado federal. Fui, no meu primeiro mandato, escolhido pela revista Veja, foi o cearense com a melhor pontuação no ranking que a Veja faz dos deputados. Fui 2 vezes presidente de comissão permanente da Câmara dos Deputados, da Desenvolvimento Urbano, da Comissão de Integração Nacional. Isso já no seu primeiro mandato? Meu primeiro mandato. Fui presidente da Frente Parlamentar da Juventude, quando aprovamos o Estatuto da Juventude na Câmara dos Deputados, que era algo que estava há 7 anos engavetado no Congresso Nacional, e nós conseguimos, no meu primeiro ano de mandato ainda, tirar da gaveta e conseguir a sua aprovação. Então, esse conjunto me fez conseguir, então, em 2014, chegar à reeleição, que eu achei um grande desafio para quem passa pela Câmara dos Deputados, pois é bem mais difícil uma reeleição do que uma primeira eleição, uma vez que você é cobrado pelos seus resultados. Certo. Então, no segundo mandato, eu assumi a liderança do PROS, tinha sido eleito pelo PROS, e fui o mais jovem líder, ainda tenho isso marcado na minha história, como tenho sido o mais jovem líder da história da Câmara dos Deputados. A liderança numa casa como líder do PROS, no caso, né? A liderança numa casa de 513 é algo muito difícil de se conquistar e, sem dúvida, algo de muita responsabilidade, porque você passa a sua voz, representar a voz de iguais. Ser líder de iguais é algo muito mais difícil do que ser uma liderança política onde você representa eleitorado. Você está dentro da Câmara dos Deputados, onde todos são deputados como você, e ainda assim você conseguir obter um espaço de liderança é um grande desafio. Hoje sou presidente do PSD, que é um dos maiores partidos do nosso estado. Temos a terceira bancada de deputados estaduais, a terceira bancada de prefeitos do estado do Ceará e, sem dúvida, acho que nosso partido tem ajudado a fazer a diferença em muitos municípios do nosso estado e tenho tentado em Brasília ajudar a conduzir também para que as portas que nós possamos abrir em Brasília para conseguir ajudar ainda mais o nosso estado, os desafios do nosso estado e do nosso município. Domingos, eu queria, meu irmão, só retroceder um pouco na sua história, antes que eu sei que você foi deputado federal muito novo, foi eleito com 22 anos, mas eu queria saber, por exemplo, você nasceu aqui em Fortaleza? Nasci em Fortaleza. Estudou aqui? Estudei a maior parte da minha vida aqui. Um ano da minha vida, em 94, eu tive que me mudar para Tauá. Fiz 1 ano só em Tauá, porque foi o ano que meu pai foi candidato a deputado estadual pela primeira vez. Certo. Como a base dele era muito local naquele momento, então eu precisei ir para lá por uma questão logística. Certo. Mas em 95 eu já voltei. A maior parte da minha vida eu estudei no Colégio Militar de Fortaleza. Era a casa que... Quer dizer, você tem uma base muito boa, porque o Colégio Militar é o melhor curso secundário, né? É uma casa que me deixa muitas lembranças. Saí do Colégio Militar, fui para o Colégio Cristo, de lá fui para os Estados Unidos, onde fiz intercâmbio. De lá fui para a Inglaterra, onde fiz um segundo intercâmbio. Um primeiro intercâmbio, aquele intercâmbio tradicional, o segundo um intercâmbio de inglês de business. E voltei para fazer faculdade e aí já direto para o mandato de deputado. Você terminou a sua faculdade? Terminei o curso de Direito. Direito também? E já estou aí terminando também o meu mestrado em Administração Pública, lá em Brasília, no IDP, que é hoje a faculdade que tem a melhor pontuação do MEC em Brasília, na área de Direito Público. Então, tanto no curso de Administração quanto no curso de Direito. E esse curso é um curso muito disputado em Brasília. Já visto que só tem
40 alunos e já, no ano passado a minha turma foi a primeira. Nós tivemos mais de 600 inscrições para conseguir chegar a 40 alunos. Então, acho é um curso também que estou aproveitando demais. Certo. Quer dizer, como se vê, você tem uma base muito boa, né? Fez um curso secundário no Colégio Militar, né? Muito novo, viajou para o exterior, né? Passou muito novo na faculdade. Você está com quanto? 28 anos. Formou-se aqui na Unifor. Quer dizer, formou-se na Unifor, já está fazendo esse curso de gestão lá em Brasília. Então, como você vê, você é um jovem que tem uma base muito boa. E não é à toa que você tem feito um bom trabalho. Mas, Domingos, eu queria saber de você o seguinte, eu queria saber qual é a sua opinião. Primeiro, eu sei que você participou de uma grande luta que houve agora na Câmara Federal, em Brasília, com a questão da vaquejada, né? Vaquejada é uma tradição nossa, né? A história do Ceará está muito ligada à vaquejada, né? E falou-se que ia acabar a vaquejada e você foi um dos que comandou o movimento para que a vaquejada continuasse, né? A vaquejada faz parte da história do Ceará. Eu queria que você me falasse como é que foi essa luta, que pé está, esse assunto já está consolidado ou ainda pode haver uma reversão? Bom, a defesa das causas do Nordeste sempre foi uma coisa muito forte no meu mandato, desde das causas de infraestrutura hídrica quanto às causas de desenvolvimento regional. Por exemplo, o projeto de consórcio das perfuratrizes que já foi aprovado na Câmara é um projeto de autoria minha. Hoje, o Estado do Ceará tenta implantar algo similar, adaptado ao meu projeto, e a vaquejada é uma dessas causas, porque nós não conseguimos mensurar em valores qual a importância econômica da vaquejada para o Nordeste, porque tem uma economia informal muito forte ligada a ela. Nós temos quase 600 mil empregos diretos, que vão desde motoristas... Só no Ceará? Não, no Nordeste inteiro. Certo. Desde motoristas, tratadores, veterinários, auxiliares, que fazem parte se você for olhar para todas as fazendas, todos os eventos, certo, todos os veterinários que são chamados para os eventos, todos os órgãos de controle ambiental e controle sanitário que fazem parte das fiscalizações dos eventos, juízes das provas, todos esses, nós temos 600 mil empregos diretos e estima-se em quase 1 milhão de empregos indiretos em todo o Nordeste, uma vez que quando uma vaquejada vai para o município, nós temos lá tantos barraqueiros, quem vai vender bebida, vai vender comida, perfeito, a hotelaria, os restaurantes, os salões de beleza, as farmácias, enfim, toda a economia do município se mexe em torno disso. E para além do impacto econômico, nós temos um impacto também da cultura e da história do nosso povo nordestino. O Brasil inteiro é marcado por diversos povos. Nós temos várias questões que nos diferenciam e que nos marcam. certo, E a vaquejada é uma das marcas inerentes ao povo nordestino que nós não podemos perder. certo, Haja vista que o que ensejou na proibição da vaquejada foi exatamente a intenção inversa. O deputado Wellington Landim, quando apresentou o projeto de lei para regulamentar a vaquejada, era exatamente para garantir a proteção animal e que se possa ter regras na vaquejada que transformem o esporte, a cultura e a história em algo mais adaptado à realidade que nós precisamos ter hoje. Quem sancionou na época como governador em exercício foi meu pai. Então, conhecemos de perto toda a história pela amizade que também tínhamos com o deputado Wellington Landim, saudoso, que sem dúvida está acompanhando de perto toda essa luta. E o julgamento no STF, ele foi um julgamento de 6-5. Portanto, ainda muito dividido o nosso Supremo sobre esse fato, e se tentou, durante o julgamento do Supremo, se apresentar os novos instrumentos que hoje se usam na vaquejada, desde o rabo artificial, a eliminação do uso de esporas, a utilização da cama de areia diferenciada, que é o que hoje, na parte onde se derruba o boi, se tem uma areia e uma altura de espessura de areia diferenciada para proteger o animal e, enfim, sem chicote. São muitos os aparatos que hoje, até a tecnologia mesmo,
tem ajudado a se chegar a uma vaquejada que possa conviver com a realidade de proteção animal que nós temos na nossa Constituição. Tudo isso é um atenuante a dizer que o animal sofre, né, com a vaquejada. Exato. Só Tudo isso aí foram atenuantes que melhora a situação. Para chegar no meio termo, que é isso que nós tentamos provar que é possível. Hoje nós temos tanto a ação no Supremo, que ainda corre, mesmo já tendo julgamento, mas na fase de embargos, nós não sabemos que tempo será Foi julgado. 6-5 a favor da continuidade. Contra a vaquejada. Contra a vaquejada. Exatamente por isso que se ensejou todo o movimento nacional. Certo. Em paralelo a isso, votando-se na Câmara e no Senado as PECs, que são propostas de emenda à Constituição, para se regulamentar a vaquejada na Constituição e também, a partir da previsão constitucional, nasceu um projeto de lei complementar ou de lei ordinária que regulamente o que é que pode, o que é que não pode, com critérios mais específicos. Nós já temos uma votação feita no Senado, essa comissão já foi para a Câmara, sou vice-presidente da comissão, sou o terceiro vice-presidente da comissão na Câmara dos Deputados. Nós queremos votar no início de abril na comissão, para no mês de abril ainda votar essa PEC no plenário da Câmara dos Deputados, regulamentando assim a vaquejada, e nós já até chamamos já de nova vaquejada. Certo. Não será em nada parecido com as vaquejadas que tínhamos antigamente, mas utilizando-se de aparatos e de fiscalização e também de toda uma regulamentação, um regramento necessário que proteja o animal. Imagine que a maior violência que se poderia fazer com esses animais, tanto cavalos quanto bois, seria se eliminar a fonte econômica que mantém o seu sustento. Se hoje a vaquejada financia a ração, financia o tratador, financia o veterinário, se ela não existe mais, os donos dos bois e dos cavalos perderiam o mercado, teriam que soltar esse gado na seca do Nordeste. Aí sim nós poderíamos assistir muitos animais morrendo e sofrendo na seca do sertão que está acontecendo hoje em alto nível em todo o Nordeste. Certo. Domingos, me diga uma coisa, no momento estão suspensas as vaquejadas? Nós temos aí interpretações. Existem cidades e estados que autorizam a vaquejada e outros estados que proíbem a vaquejada. E outra coisa que aconteceu, a tese do ministro Barroso, que foi o voto divergente vencedor, ela trata do princípio da senciência como princípio norteador da proibição. A senciência é a capacidade do animal de sentir. Então, com isso, ele estende a proibição para além da vaquejada. Saibam que o cavalo que corre, que salta o salto olímpico, aquelas provas de salto olímpico, ele tem uma expectativa de vida menor do que o cavalo que corre vaquejada. É o que tem mais problemas. Por quê? Porque ele tem muito problema nas articulações das patas, que bate muito. Fora isso, nós já tivemos também proibição no Sul e no Sudeste de rodeio, de prova de laço, de prova de tambor. Ou seja, os demais esportes que versam... Congêneres, né? Congêneres, que versam com a participação de animais na sua prática, eles também encontram-se em um limbo jurisdicional e que leva a interpretações que permitam a sua proibição. Como o Nordeste só tem 9 estados e nós precisamos de muitos para poder aprovar uma PEC, precisamos de 3/5, nós colocamos também na PEC os rodeios e os demais outros esportes, exatamente para que possa ser um movimento nacional, certo, não um movimento nordestino, Nordeste contra o Brasil, certo, mas sobretudo um movimento nacional, e que também servirá de proteção para os demais esportes, que também, como a vaquejada, o rodeio pela força do Sudeste na política, ou seja, São Paulo tem 70 deputados federais, quando o Ceará tem 22, o rodeio já foi regulamentado por lei no governo Fernando Henrique. Certo. Então, com isso, nós vamos poder aí, de uma vez só, ajudar aí, não só na vaquejada, mas com demais esportes, sobretudo esportes equestres. Foi muito boa essa ideia, né? De vocês envolverem o Sudeste, né? Onde tem um peso político maior, tem um número maior de deputados, né? E aí vocês engajaram tudo isso num processo só, né? Uma estratégia
que é uma estratégia política também, sobretudo, mas uma estratégia que vai permitir também a proteção aos outros esportes. E como na vaquejada nós estamos impondo regras muito objetivas de proteção animal, essas regras também estendidas a outros esportes também melhoram a proteção animal em esportes que hoje não têm regras tão rígidas como a vaquejada passa a ter. Certo, então quer dizer que no momento estão suspensos. Não estão 100% suspensos porque existem interpretações por juízes locais que entendem que a nova regulamentação, o novo regramento, quando você vai marcar uma vaquejada, você lança como se fosse um livro de regras daquele evento. Certo. Esse livro de regras tem um livro padrão da ABQM, que é a Associação Brasileira de Quarto de Milha, que é quem organiza a maior parte das vaquejadas e a maior associação do setor. Como é uma regra muito dura, e ela é muito além das regras existentes no projeto de lei do deputado Wellington Landim, alguns juízes têm interpretado que o que foi proibido foi a regra da lei e que essas regras mais duras não agridem, portanto, a proibição da inconstitucionalidade da lei do Ceará. E por isso, em alguns estados, juízes têm permitido, mesmo diante de ações do Ministério Público, aliás, sobretudo diante de ações do Ministério Público, o Ministério Público pedindo para suspender o evento, o juiz vem e pede para ter, e em alguns casos, o Ministério Público fazendo o inverso, protegendo o evento, certo, dizendo que deve ter. Lembre-se que essa ação de acabar com a vaquejada nasceu no Ceará pelo Ministério Público Federal através do Dr. Alessandro Salles. Então, por isso que existe também uma participação do Ministério Público muito forte em alguns municípios contra a vaquejada por todo o processo de inconstitucionalidade da norma. Então, quer dizer que nesse período agora, de qualquer maneira, estão prejudicados. Estão muito prejudicados. Muito prejudicados, porque eu sei que a vaquejada tem um calendário anual, né? Exato. Calendário anual ativo, a gente vê que existem muitas atividades, e no momento quer dizer que está em banho-maria, isso aí está em... E está exatamente em tese, em grande maioria, estão proibidas. E caso a caso, nos municípios, em alguns estados, a justiça local tem permitido. Então, nesse sentido, já está acontecendo um grande prejuízo em todo o Nordeste. Domingos, eu lhe pergunto, meu irmão, e qual é a sua previsão? Quando é que você acha que teremos uma definição disso? Se será proibido ou se volta a vaquejada, qual é a sua ideia? A votação acontecer em abril, essa já passou pelo Senado, nós já partiríamos para a sanção. No Senado já passou. Já passou. Né? Então, inclusive, eu sei que o senador Eunício Oliveira fez um trabalho muito grande, né? Para essa liberação pelo Senado, né? Perfeito. Então, o trabalho agora vai para a Câmara Federal. A Câmara votando que o Senado votou e vai direto para promulgação, não é nem sanção. Porque, como é emenda constitucional, quem faz a promulgação é a mesa do Senado, a mesa do Congresso Nacional, não passa nem pelo presidente, ou seja, não cabe veto. Certo. Então, acontecendo isso, nós já temos aí a previsão constitucional que possa permitir. E aí, depois é a parte de regulamentação. Mas acredito que com a emenda constitucional, nós já resolvemos boa parte disso. Ainda ficará em um pouco de limbo, porque como não tem uma regulamentação, partirá da interpretação de cada juiz, mas acredito que o projeto de lei de regulamentação nós conseguimos fazer em velocidade ainda mais célere, porque a emenda constitucional tem todo um regramento para ser aprovada. Tem que se aprovar a admissibilidade na CCJ, depois instalar-se uma comissão especial, esperar o prazo de 20 sessões, abrir isso para emenda, vota em 2 turnos em cada casa, então, com interstício em cada casa. Então, isso aí faz com que a emenda seja a parte mais demorada. Acredito que nos próximos 6 meses, com toda certeza, nós já teríamos não só a PEC, mas a PEC e a lei complementar que a regula. Nos próximos 6 meses, você acha que estaria tudo resolvido? Eu acho que antes disso já podemos reiniciar as vaquejadas com a aprovação da emenda constitucional e todo o processo de regulamentação ser feito em até 6 meses. E todo esse universo que você falou aí, essa quantidade de pessoas que trabalham, que vivem em função disso, e aí, o que eles estão fazendo agora? Um aumento no desemprego, é evidente. Muitos... Logo numa época que nós estamos com problemas sérios de desemprego. Muitos dos criadores, muitos dos
dos que financiam a maior parte desse evento, ainda continuam segurando as pontas, muito apostando no que o Congresso está fazendo, né? Acreditando que o Congresso vai resolver, mas, sobretudo, aqueles que são informais já estão tendo prejuízo. Imagine que uma vaquejada que acontecia todo ano no município tal, aquela pessoa que vivia com a barraquinha, ou aquele cara do hotel, aquela pessoa do restaurante, sabia que aquela semana ele ia ter o maior faturamento que ele tinha no ano. Ele já sabe que perdeu muito tempo com isso. Então, nós temos aí algumas que já foram autorizadas pela Justiça, algumas vaquejadas que acontecerão em março em Pernambuco, aconteceu agora em fevereiro, aconteceu em Sergipe, mas são vaquejadas tradicionais e que foram aprovadas pela Justiça local, mas que a maioria em volume tem sido prejudicada. Deputado, eu lhe pergunto, e por que surgiu esse movimento contra a vaquejada? Porque a vaquejada existe há quantos anos? É um movimento antigo, que acontece, é um movimento bem antigo, que acontece na parte dos defensores dos animais, achando que é um movimento de violência animal. Enfim, tem toda a tese de desenvolvimento da sociedade que não pode aceitar isso. É evidente que todos nós também nos sensibilizamos com isso. Eu também que tenho animais, sei do quanto chega a ser torturante assistir uma tourada daquela, mas nós precisamos chegar a um meio termo. Saber que nem é a violência que antigamente se poderia ter numa vaquejada normal, que foi o que colocaram na ação do Supremo, mandaram na ação, inclusive, um CD para cada ministro, com um vídeo de uma vaquejada feita no Piauí, que foi um banho de sangue, onde tinha chicote, tinha espora, onde, segundo dizem, até pimenta no ânus dos animais colocaram para que eles corressem mais. Então, realmente, isso é algo sanguinário. Certo. Agora, chegar numa regra onde tenha todo esse tipo de proteção, inclusive se colocando a regra de que os animais que vão para a corrida são os animais que já saíram para o abate. Ou seja, é o animal que estava indo da fazenda para o abatedouro, só esses que seriam utilizados na vaquejada. Então, exatamente para não fazer aquele negócio de usar vaquejada e voltar para o pasto, nada disso. Para além disso, repito, sem espora, sem chicote, sem pimenta, com a cama de areia, com o rabo artificial, que é uma grande inovação, é uma tecnologia de um rabo postiço que se coloca por cima do outro, onde depois dessa não tem histórico de uma quebra de rabo, que era algo tido como comum, que era realmente algo violento, e que acho que com isso nós conseguimos chegar ao meio termo, protegendo o cavalo, protegendo o boi. Deputado, nós vamos pedir o intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. 1 minuto e voltaremos em seguida. Bem, meus amigos, nós voltamos no nosso programa de hoje, conversando com o jovem deputado Domingos Aguiar Neto, ele que foi um dos vencedores este ano da nossa promoção, dos melhores da política e da administração. Deputado, me fale agora sobre a situação hídrica do Ceará. Na sua opinião, como é que está o quadro? Todos nós estamos preocupadíssimos. Nós, graças a Deus, tivemos um início aí de chuvas, mas nós sabemos que essas chuvas até agora não atenuaram a nossa situação, né? Mas eu queria que você fizesse análise. Como é que se está vendo isso aí? Nós tivemos boas chuvas no início do ano, que para nós serviu de esperança, mas nos grandes reservatórios do nosso estado ainda tivemos uma recarga muito pequena. Nosso estado é um estado que tem um potencial de carga muito grande em relação a outros estados do Nordeste. Os nossos barramentos, nossos açudes, nosso volume máximo de estocagem de água é muito alto e estamos distantes ainda da recarga que nós precisamos para garantir segurança hídrica aqui no nosso estado, sobretudo para a região metropolitana. Porque o que hoje garante a segurança hídrica de Fortaleza é o Eixão das Águas através do Castanhão, que também
indiretamente recebe, aliás, diretamente pelo leito do rio, recebe água do Oroz, que ambos tiveram pouca recarga. Então, para nós, o mais importante de tudo é ter recarga no Castanhão, que essa sim vai garantir a segurança hídrica para Fortaleza. Imagine que se nós não tivermos uma recarga esse ano considerável, nós passamos a ter risco de racionamento na região metropolitana, que é algo impensável para nós. Hoje assistimos, assim, recentemente, o Maranguapinho secar, ou sangrar, mas o Maranguapinho tem um volume mínimo, o que não nos dá segurança para a região metropolitana durante o ano inteiro. A grande obra que nos dará essa segurança é a transposição de São Francisco no seu eixo norte, que o governo federal já fez a licitação. É evidente que uma licitação dessa bilionária, ela tem uma burocracia que impede que ela seja da mesma agilidade que outras demais, judicialização do processo, enfim. E nós estamos fazendo uma pressão, inclusive, junto ao governo Temer, que ele possa, caso a judicialização atrase muito o início dessas obras, que possa fazer ou com o Exército, ou que se faça uma dispensa emergencial para que se inicie a obra, enquanto se resolve o problema burocrático da licitação principal, porque nós não podemos bancar esse prejuízo de ter seca na região metropolitana de Fortaleza, impedindo o abastecimento d'água. É evidente que no momento atual de seca extrema, nós temos aí obras que são importantes a serem feitas, sobretudo para uma preparação futura, que sejam açudes, adutoras, mas açudes e adutoras, o açude, ele precisa, depois de pronto, ter chuva para recarga. Então, é uma obra que demora a dar solução imediata. Perfeito. A adutora, ela precisa ter uma fonte hídrica para que ela possa fazer a adução, o transporte de água a uma comunidade mais distante. Então, se nós temos problema com fonte de água, nós só temos aí duas fontes rápidas e imediatas de se conseguir uma nova fonte de água. Uma é o poço profundo, que ainda é uma solução que tem atenuado muito dos nossos problemas no interior do estado, tanto em comunidades difusas, sobretudo também agora em zonas urbanas, que se chegou a essa necessidade de fazer. Boa Viagem, por exemplo, já se perfurou mais de 100 poços para tentar conseguir resolver o problema de água, ainda não foi resolvido. Então, nós precisamos ter essa política. Tanto é que eu já apresentei um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, dos consórcios entre os municípios para perfuratrizes, que era dividir o estado em consórcios entre municípios e atender o estado com máquinas em cada uma dessas regiões para garantir a perfuração contínua, um programa contínuo de convivência com seca através de poços profundos, mas que também não será suficiente no modelo atual, porque nós precisamos, em alguns casos, de poços que tenham uma vazão bem maior, que é um segundo modelo de poço, que é um poço de 200, 300, 400 metros, perfurado com máquinas específicas para isso. A Petrobras tem algumas máquinas dessas, o DNPM e a DNPM tinha também máquinas como essa, a CPRM também tinha máquinas como essa, que permitissem poços de 200 mil, 300 mil litros de vazão, sobretudo feitos em terrenos de sedimento, diferente dos poços que são feitos no estado do Ceará, em sua maioria, poços de 60 a 100 metros em terreno de cristalino. Então, esse é um modelo de solução imediata que tem uma vazão baixa. E o outro modelo que atenderia a região metropolitana e ainda mais a área do porto e a área industrial seria a dessalinização de água do mar, que é um modelo de água mais cara. O preço da água bruta dessalinizada, ela é muito mais cara do que a água que é feita, o preço da água que vem vendida pela CAGES, por exemplo, da água que vem da COGÉ, que vem do Castanhão. Mas, em um momento de seca extrema, nós temos que chegar a uma solução. Em outros países que não têm a sorte que nós temos, como Israel, isso já é um modelo usado há muitos anos. Então, se nós precisamos de água para as indústrias que estão na região do PECEM, para mim, torna-se evidente a necessidade de se dessalinizar a água, pelo menos para atender uma parte destas, e nem que essa usina ela fosse
usada como um modelo de subvenção, que em tempos atrás foi feito o mesmo modelo junto com outras usinas no Brasil a gás para a energia. Lembre-se que nós tivemos os apagões no Brasil há menos de 20 anos atrás. Isso. E a solução que o governo deu era de se investir em usinas a gás, usinas a carvão, que não fossem usadas em todos os momentos, mas que em alguns momentos, onde se faltasse ou tivesse uma seca grande, se tivesse risco de falta de energia no modelo hidrelétrico, que é o modelo básico nacional, se tivesse uma retaguarda para garantir-se. E nós poderíamos fazer o mesmo com a usina de salinização. O governo garante uma renda mínima para que ela possa sobreviver. Quando for extremamente necessário, bota-se ela para funcionar. E o momento seria esse. Agora nós estamos perdendo tempo, porque há muito tempo se estuda essa possibilidade e daqui que se construa e se coloque em funcionamento no modelo de seca que acontece hoje, acho que nós realmente estamos atrasados nessa agenda. E eu vi nesse final de semana na imprensa que o governo federal já está admitindo a possibilidade dessa obra ficar para 2018, né? Que a ideia seria, no final do segundo semestre, essa água está chegando aqui. Seria horrível, um catástrofe para nós ficar para 2018. Né? Eu me lembro bem de que isso, há quantos anos, agora ultimamente, o governador do Ceará deu uma declaração culpando o governo federal. Só que o governo federal está aí há 8 meses. E o governo anterior, o atual secretário de Infraestrutura do Estado do Ceará, foi ministro e deu entrevista aqui no Estado dizendo que a obra estava pronta no final de 2015. Eu estava no evento. Então, posso dizer isso com conhecimento de causa. Então, esses atrasos recorrentes não podem ser utilizados apenas como pretexto de palanque político, de um jogar para o outro, um jogar para um lado, jogar para o outro. Nós precisamos resolver. É por isso que nós precisamos chegar no momento e olhar o que é que está atualmente. O trecho que está parado foi abandonado também porque a Mendes Júnior também foi colocado como inidônea pelo TCU, também pela CGU, por conta da questão da Lava Jato. Para isso, nós precisamos trazer outras empresas para resolver o problema atual. Como é um negócio tão urgente, acredito que seria o momento de se tentar finalizar esse trecho com o Exército. Pois é. Eu acho que essa seria a solução mais lógica, né, deputado? Mas essa solução mesmo, mais lógica, ela não seria a mais barata. E também não a mais rápida. Certo. Então, precisamos, se essa licitação conseguir assinar o contrato o mais rápido possível, sem dúvida é o melhor para o Brasil. Uma dispensa de licitação é algo que precisa ser muito bem preparada pelo TCU e pela CGU, para que não passe depois a se ter uma crise de se dizer que se fez uma dispensa numa licitação bilionária. Certo. Então, mas o certo é que a urgência da água para o Ceará não pode ser tratada com tanta burocracia. É isso que nós precisamos, com todo afinco, defender. Você acha, deputado, que o caso do Ceará é um dos mais sérios do Nordeste ou temos estados em situação pior? Não, nós temos estados em situação ainda pior. Repito, eu falei no início, como o estado tem uma retaguarda muito grande de capacidade de armazenamento, nós sofremos muito aí, muito menos do que outros estados. Nosso maior problema, sem dúvida, é o risco de colapso em Fortaleza, região metropolitana, que tem 3 milhões de habitantes. Então, se não houver recarga no Castanhão, nós, no mês de setembro, outubro, já teremos que passar a pensar em racionamento de água, o que seria algo muito traumático. Agora, outros estados, como a Paraíba, Rio Grande do Norte, alguns municípios de Pernambuco, outros nem tanto, porque já são mais perto do São Francisco, mas, por exemplo, Campina Grande está num risco gigantesco, está focado no meio do sertão. Então, existem outros municípios, outros estados que têm situação ainda pior. Se a água chega no trecho norte, ela já consegue, por gravidade
e seguindo a linha dos rios, chegar na Bacia do Salgado. Chegando na Bacia do Salgado, ela vai, vai por gravidade, seguindo o leito do rio, lá depois do Icó, ali já chegar no Rio Jaguaribe. Certo. E chegando no Jaguaribe, chega no Castanhão. De lá, o Eixão das Águas traz para cá. Uma outra coisa que vai ser muito traumático é porque é evidente que nós temos que escolher o abastecimento humano como prioridade. Mas as águas dessa parte do Castanhão, elas também banham muitos perímetros irrigados, que se proibir o uso da água totalmente, ela terá um impacto muito grande no Tabuleiro de Russas, no Jaguaribe-Apodi, que fica em Limoeiro do Norte, no Banabuiú, que vai para Morada Nova. Então, na região norte também temos alguns perímetros irrigados que ficam sob risco com o problema hídrico do Castanhão. Certo. Esteve aqui, eu já trouxe aqui várias pessoas, viu, deputado, para conversar sobre isso. Inclusive trouxe o Hipédes Macedo, como você sabe, é um dos técnicos mais competentes nessa área, né? E ele já fez análise aqui desse assunto. Prefeitos, inclusive eu trouxe aqui semana atrasada o prefeito de Maracanaú. Ele me disse que já tem algumas indústrias que estão reutilizando a água, né? Citou até o caso da Del Rio e outras mais, porque essa reutilização de água, né, deputado, seria uma solução, né? Porque a gente pegava essa água e reutilizava na própria indústria, né? Em outros países, repito, que citei o exemplo de Israel, porque é um país que é grande produtor estando no meio do deserto. Exatamente. Mas como Israel, nós temos diversos outros países com região seca. No México temos, no Peru nós temos também na Austrália. E todos eles já desenvolveram tecnologias para conviver mais facilmente com isso. O reuso, nós já temos inclusive módulos simplificados de reuso de água, que permitem usar isso em ambiente, ou seja, em módulos individuais, ou de coletivo, ou de um prédio, ou de uma casa, ou de um conjunto de casas. Isso. Que são sem dúvida importantíssimos. Eu cheguei a fazer uma proposta de que se incluísse o reuso obrigatoriamente nas obras do Minha Casa Minha Vida. Certo. O que é que se usa em outros países? Eles fazem um sistema simplificado de reuso de água de banho, e essa água, quando ela é feito o reuso, ela é colocado um corante azul, que essa água ela vai ser utilizada novamente na água que entra no aparelho sanitário. Certo. Então, quando a água entra lá no aparelho, você já vê que ela é azul. Quando você vê que ela é azul, já sabe que é de reuso. Certo. Esses módulos já existem. Agora vai precisar nós chegarmos numa seca extrema para utilizar essa tecnologia que está aí. Então, é isso que realmente para nós é muito difícil. E durante muitos anos, o Ceará esteve, também por necessidade de desenvolvimento econômico, aproveitando e investindo muito na busca de indústrias para o PECEM, para Maracanaú, enfim, para o Ceará, o que é algo importantíssimo. Nisso foram feitos diversos acordos, inclusive com a CSP, as indústrias do PECEM, de água a preço subsidiado. Então o governo está pagando para dar água para essas indústrias. Só que chega um momento que é ou isso ou abastecimento humano. É por isso que nós precisamos chamar as nossas indústrias que possam conhecer o momento difícil que o Estado vive e que se possa ter um preço diferenciado para elas, para garantir o abastecimento e que elas possam ajudar a financiar essas tecnologias de reuso, de uso da água do mar. Isso. Enfim, nós precisamos de parceria, até porque chega um momento que não vai ter nem para abastecimento humano e nem para elas. Então precisa ter sensibilidade nesse acordo para também não ser visto como quebra de contrato. E o doutor Hipédes Macedo, que esteve aqui conosco, ele disse que somente 10% dessa água é utilizada com consumo humano, né? Eu achei muito baixo, é isso mesmo, né? Só 10% dessa água é utilizada no consumo humano. O grande consumo é da irrigação, né? O consumo da irrigação e o consumo industrial é um consumo muito diferenciado.
inclusive em alguns perímetros irrigados, aqui que nós temos no Ceará, falta da parte do Estado ajudar a se mudar a tecnologia e a se agregar valor aos nossos produtos através de capacitação dos nossos irrigantes, pois, por exemplo, em Morada Nova, nós ainda temos a tecnologia de irrigação do arroz por inundação. Ou seja, se puxa a água do canal e se alaga, como você vê naqueles filmes do Japão ou da China, fica daquele mesmo jeito, Isso. a cultura do arroz. Isso tem um desperdício de água gigantesco. E nós temos tecnologias que permitam, até para a própria cultura do arroz, um sistema diferenciado de irrigação. Fora isso, existem outras culturas que às vezes são até mais adaptadas ao solo e com um preço melhor de mercado e usando menos água, que se poderia incentivar os nossos agricultores a fazê-lo. Mas isso não se faz. Com isso, nós também não podemos dizer ao nosso produtor de arroz que só sabe fazer aquilo daquele jeito, que ele deixe de fazer. Isso. Nós precisamos dar um caminho. Então, isso é algo que há tempos eu já cheguei a fazer, inclusive, uma audiência pública em Morada Nova, chamando os corpos técnicos para tentar impor isso, mas isso é uma determinação de Estado que precisa ser feita urgentemente. Certo. Deputado, me diga uma coisa, eu tomei conhecimento de que em Brasília já está havendo racionamento, né? Nós temos problema seríssimo de água, também em Brasília, inclusive no plano piloto, inclusive nas regiões também no plano piloto, residenciais nós mais nobres da cidade. Até com isso evoluiu até para um problema de qualidade da água do próprio Lago Paranoá. Então, o que demonstra que é uma grande dificuldade. Sobretudo a história mostra que aqueles que têm menos água aprendem com o tempo a usar melhor a água e a distribuir melhor, a saber conviver melhor. Certo, certo. Então, quando tem uma crise daquela hídrica em São Paulo, onde eles usaram o volume morto, aquilo gera toda uma crise porque nunca foram acostumados a lidar com pouca água. Certo. É diferente da nossa realidade. Então, o que nós precisamos agora é trazer todas as tecnologias que o mundo já tem para poder desenvolver ainda mais isso. Essas chuvas desse ano, se Deus quiser, vão ser boas para o nosso pasto. Com certeza, pelo menos com o início que nós tivemos aí, nós vamos conseguir fazer forragem, vamos conseguir fazer pasto. Agora, recarga é algo que nós precisamos com urgência. E nós precisamos, em parênteses a isso, chegar a soluções. Já falamos aqui de novas fontes de água, via dessalinização ou perfuração de poços. O reuso é outro, realmente, que é muito pouco utilizada aqui. E nós temos toda uma capacidade de fazer reuso, porque nós temos a CAGES que tem toda a estrutura já montada para isso, nós precisamos profissionalizá-la e profissionalizar a parte de reuso, que já iniciou, mas ainda muito aquém do que nós precisamos. Perfeito. Deputado, eu queria falar agora um pouco com o senhor com relação eu vi na internet, nos jornais, medidas que foram tomadas já pelo governo Temer, que sem dúvida nenhuma não houve uma repercussão, né? Aliás, não sei por quê, porque foram medidas acertadas, tomadas pelo governo, e que nós já sentimos, por exemplo, a queda do dólar, já sentimos a queda da inflação, já sentimos uma série de medidas que foram tomadas pela atual administração. Eu lhe pergunto, você está otimista com relação a essa situação nossa? Infelizmente, só o problema do desemprego que continua, né? Que o problema do desemprego, você sabe que é onde há mais lentamente o reflexo, né? Mas eu acho que a economia está melhorando, né, deputado? Nós temos números muito objetivos disso, né? A queda da inflação foi uma queda muito, muito grande, caiu de mais de 10 para menos de 6, então cerca de 6, então é algo de volume. Nós também tivemos aí a queda do dólar, que nós também não podemos torcer, e isso é importante, nós não podemos torcer para que o dólar volte para 2, 1,80,
porque isso passa a ser ruim para o Brasil. Porque o Brasil é exportador de commodity. Então, se de um lado é importante ter o dólar baixo para os insumos que são importados para o Brasil para a sua produção, sobretudo para a produção de fármacos, enfim, a parte da indústria que importa muita coisa, mas também nós não podemos ter o dólar tão baixo ao ponto de que ele quebre o exportador, certo, que hoje faz com que a balança comercial do Brasil possa ter um sustento melhor, é também a valorização do dólar em um preço onde os economistas chegam estudando o mercado importador e exportador a um preço razoável. Isso é importante. Repito, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Soja vendida em dólar na bolsa. Então é commodity. Precisamos de um dólar num preço razoável de comércio. Mas, com a queda da inflação, nós assistimos também uma retomada de credibilidade do movimento econômico, ou seja, aquele que vem de fora para investir no Brasil passa a ter maior confiança de fazê-lo quando se tem uma segurança da capacidade econômica, da capacidade e do que será feito com o orçamento federal. Por isso e por diversos outros motivos da crise fiscal que vivemos, crise fiscal que chegou a derrubar o presidente da República, foi aprovada a PEC do teto. A PEC do teto dos gastos que teve uma polêmica, revoltas, mas que não ficou claro para a sociedade ou para boa parte dela o que isso representa. Nós temos com a PEC dos gastos a garantia de que o país não vai se aprofundar em despesa sem receita. As outras reformas, que são reformas muito polêmicas, como a reforma da Previdência, que eu mesmo apoiando, hoje sendo da base do governo, ajudando em muitas dessas medidas, mas eu mesmo não sou a favor de todas as medidas que estão postas lá. Não seria obrigado a votar todas por igual, mas que não podemos também deixar a Previdência do jeito que está. Eu não sou a favor de que tenha aposentadoria igual para homens e mulheres, porque é evidente que a mulher tem um terceiro expediente. Eu também não sou a favor de que se acabe com a aposentadoria rural, porque a aposentadoria rural ela é uma política de inclusão social, de renda. Nós podemos regulamentá-la de outra forma? Talvez, mas não podemos acabar. Mas, se nós não organizarmos a Previdência, é evidente que ela está fadada a quebrar pelo Pacto de Gerações. O que é o Pacto de Gerações? A Previdência ela não é como a Previdência privada, onde você contribui e sua renda passa a ser dentro da sua contribuição. Certo. Então, hoje, nós, contribuintes da Previdência, estamos bancando diretamente a quem já se aposentou. Só que hoje, nós temos uma massa de trabalho, uma população ativa, economicamente ativa, contribuindo para a Previdência, muito maior do que a população que teremos daqui a 20 anos. Nós vamos ter uma população acima de 50 anos, maior do que a abaixo de 50 anos, até 2035, 2040. Então, imagine como é que isso vai funcionar daqui para frente. Nós precisamos ter um meio termo. Outra é a reforma trabalhista, que também precisamos chegar a um meio termo. Nós não podemos deixar que o modelo que fortaleça 100% o patrão, ele possa dominar totalmente a relação do trabalho. Uma vez de que é o princípio nato da nossa justiça do trabalho, é a proteção do empregado. Exatamente porque, pela própria questão econômica, ele já inicia uma relação de trabalho em posição desfavorável. Mas toda a burocracia que se colocou ao redor disso transformou o Brasil um lugar difícil de se investir. Para quem vem de fora ou para quem quer trazer capital de fora para investir em empresa nacional, nós temos uma burocracia trabalhista que dificulta muito isso. Nós precisamos destravar tudo isso para garantir uma segurança jurídica e fiscal no Brasil que provoque um desenvolvimento econômico. Certo. E esse desenvolvimento econômico, sim, passa a puxar o emprego. Como são medidas muito técnicas, como é que nós vamos explicar para a população, em geral, de uma maneira mais objetiva, que a PEC dos gastos vai poder fazer com que nós retomemos o superávit primário, que é algo basilar na nossa política econômica, que é superávit primário garanta com que
nós passemos a ter capacidade de investimento sem déficit e que nosso modelo de calcular o déficit primário e o superávit primário, ele inclui, sobretudo, também empréstimos internacionais, que faz toda essa parte, faz parte do nosso superávit primário, é algo muito rígido do regime fiscal e que nós não podemos perder. Repito, acabamos de derrubar o presidente da República. Exato. Eu votei contra, mas o Congresso derrubou. E isso por crise fiscal. Então, isso fica difícil da população entender. Mas aqueles atores do mercado econômico nacional já. O que nós precisamos realmente é ter coragem de enfrentar alguns pontos, chegar ao meio termo. Não podemos também fazer disso uma caça às bruxas ou um liberalismo total, porque não existe um modelo perfeito no mundo, nem um modelo socialista puro, nem um comunista puro, nem um liberal puro, porque para cada realidade se adapta a uma situação. E no Brasil, onde nós temos uma população pobre muito grande, uma diferença econômica gigantesca, nós precisamos chegar a um meio termo, algo que promova a inclusão, diminua as desigualdades, e para isso nós temos que fazer as reformas, protegendo também o nosso trabalhador. Perfeito. Deputado, eu queria aproveitar agora aqui o final do nosso programa para fazer um registro também, que o senhor, além de ter sido escolhido um dos 3 melhores deputados do Ceará, você também foi muito bem votado como presidente de partido, porque essa nossa promoção escolhe também, todo ano, um presidente de partido. E o presidente de partido escolhido este ano foi o deputado André Figueiredo, que é o presidente do PDT, mas você também foi muito bem votado. E eu queria agora colocar nossas câmeras à sua disposição para que você acrescente aí alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Eu quero lhe agradecer, Roberto, pela oportunidade, agradecer a todos que fazem parte da promoção por lembrarem do meu nome. É uma honra muito grande. Acho que talvez deva ser também o deputado mais novo que já tenha recebido, com 28 anos. Com certeza, com certeza. E isso para mim é um motivo de grande honra, grande orgulho e grande responsabilidade, que faz com que cada vez mais tenhamos que estar dedicados ao nosso mandato e ajudar o Estado do Ceará e o nosso país. Passamos por um momento de crise política, financeira, econômica, que transforma o ambiente político em algo muito árido nesse momento. Nosso trabalho tem que ser duplicado para poder corresponder às expectativas e também para poder, aí já como presidente de partido, buscar dar soluções, encontrar nomes que possam vir para a política para ajudar o nosso Estado. E eu tenho a convicção que, mesmo com todos os nossos problemas, mas o Brasil tem jeito. Nós temos uma natureza, nós temos um potencial, sobretudo natural, econômico, populacional, que permite que nós tenhamos um desenvolvimento econômico perene no futuro. Em outros países que não têm uma mão de obra, por questão de idade, não tem uma mão de obra ociosa como nós temos, precisa ser capacitados, precisa melhorar a educação, melhorar a ciência e tecnologia. Nós investimos pouquíssimo em ciência e tecnologia e os países que mais desenvolvem no mundo investem muito em ciência e tecnologia. Nós precisamos muito investir na nossa juventude para garantir que tenhamos aí uma força motriz mesmo do nosso país capacitada para isso, mas nós temos da mineração à agricultura um potencial natural primário muito forte. Nós temos no setor de serviços hoje segurando o nosso país, mas nós precisamos avançar muito mais. Para isso, precisamos de reformas estruturantes e garantir que, mesmo com a PEC dos gastos, se tenha um investimento maciço em educação, em ciência e tecnologia, porque são esses dois juntos que vão poder fazer com que o Brasil realmente se coloque na posição que merece de país desenvolvido no nosso mundo. Perfeito. Deputado, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Eu que agradeço. Queria agradecer, viu? Eu lhe agradeço. E parabenizar pelo seu trabalho, viu? Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira às 18 horas, reprisa na sexta-feira às 15 horas.
Nós vamos colocar essa entrevista do deputado Domingos Aguiar Neto no YouTube para todo mundo. Vou dar a ele uma cópia dessa entrevista, como fazemos a todos os nossos entrevistados, para que ele apresente lá aos seus eleitores, aos seus amigos. Muito obrigado a todos e até o próximo.